Então hoje eu quero falar de algo que no meio empresarial ele atrasa muito a vida de alguém, ele atrapalha e muitas vezes você faz isso e nem se dá conta que faz. Então a gente chama isso de atrasando os resultados. Até quando você estuda sobre isso, muito se fala sobre isso. Mas de todas as vezes que eu ouvi sobre esse assunto, sempre fica uma lacuna, porque é aquilo que eu falei anteriormente. Uma coisa é um assunto ser falado lá fora e o mesmo assunto ser falado aqui dentro dos princípios que nós conhecemos. E o que eu quero falar hoje, eu espero que cada um traga para si, porque isso foi, para mim, pelo menos, uma chave que virou. Eu conhecia sobre esse assunto, ouvia muito sobre isso, pessoas falando sobre isso, mas eu me identifiquei, quando eu corrigi, aí eu percebi que algumas coisas começaram a ficar mais centralizadinhas. Eu vou falar da procrastinação. E é engraçado que a Bíblia ela tem uma forma de falar sobre isso. Porque Deus, ele tem pressa. Mas tudo que Deus faz é no tempo. Então assim, ele faz no tempo certo, mas ele faz. Porque não adianta nós sabermos algo. Nós precisamos executar esse algo. É a mesma coisa se eu falar para você assim, se eu cortar o seu dedo, dói? Você vai falar, eu acho que dói. Mas você já cortou o dedo? Então existe uma diferença entre o achar e ter certeza. Então, eu vou só fazer um resumo aqui. Procrastinação é a ação de postergar ou atrasar algo como uma tarefa, um compromisso ou uma atividade. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu tive um tempo na minha vida que eu creio que todo o tempo, né, ele é direcionado na sua vida por Deus. Então, por exemplo, eu tive mais ou menos 1 ano e meio de reclusão. Mas não foi uma decisão, eu vou fazer isso. Não, foi algo que aconteceu naturalmente na minha vida e por isso que eu creio que foi um propósito de Deus. Durante um ano e meio, eu fiquei estudando, pesquisando. Aí teve a segunda parte desse negócio. Aí teve a parte que eu tive que estar presente nesses estudos, nessas palestras, com essas pessoas. Então existiu 2 tempos na minha vida. O tempo de aprender a teoria e o tempo de aprender na prática. Então, eu entendi que muitas coisas eu não fazia porque eram chatas, porque demandava mais tempo ou era mais trabalhoso. Agora, olha que curioso, era justamente essas coisas que deixaram ou atrasaram o meu resultado final. Quando eu comecei a andar com pessoas que começaram a mostrar para mim, olha, Luísa, essa reunião aqui é importante você ir quarta-feira. Não existe esse negócio de, mas eu vou falar com essa pessoa um dia. Não. Pode acontecer de uma outra pessoa um pouco mais interessante que você, ou uma proposta um pouquinho mais interessante que a tua, chegar antes de você, e você vai dizer que você não teve sorte. Não. Você procrastinou, você poderia ter falado com essa pessoa, e você deixou para falar com ela no dia que você achou que estava bom para você. Isso não funciona no mundo dos negócios. Só que isso você ouve lá fora. Só que eu cheguei à conclusão que tudo que você fica procrastinando, ele te dá muito mais trabalho. Coisa simples, irmãos. Assim, se você vou pegar um exemplo simples, uma casa. Se todos os dias você fazer algo dentro de uma casa, você vai perceber que não vai acumular. Mas se hoje você deixa a louça, amanhã você deixa a cama, no outro dia você deixa a roupa, quando você vai arrumar tudo de uma vez, aquele tempo que você gastaria 10 minutos em cada coisa, você vai gastar 3 horas. Ou seja, você perdeu tempo, deixou de fazer algo mais importante. E vou contar outra coisa, além de você perder tempo, vem o estresse junto, porque aí já é muita coisa. Então, eu estou levando isso para um lado muito simples. Agora, traz isso para o seu mundo empresarial para você ver.
Não deixa de falar com uma pessoa naquele dia, aí no outro dia você deixa de resolver um problema, aí no outro dia você deixa de falar com uma pessoa que você tinha que falar, aí no outro dia você deixa de entregar o que você tinha que entregar. Quando chega na sexta-feira, você está estressado, não conseguiu fazer tudo o que você precisava fazer, não falou com as pessoas que você precisava conversar, e aí você chega em casa estressado, seu final de semana é turbulento, porque você começa a imaginar todos os problemas que você acabou causando por causa dessa sua procrastinação. Aí você fica num círculo vicioso, porque a procrastinação, ela vicia. Eu tinha essa mania, eu acho que até da minha natureza. Eu comecei a chegar a algumas conclusões, até da minha personalidade mesmo. Tem pessoas que ela se sente confortável na rotina. E quando eu falo rotina, é rotina boa e rotina ruim, viu? Tem pessoas que elas não conseguem viver na rotina. Então, eu vou pegar as primeiras aqui. Eu seria essa primeira. Eu não gosto muito de ficar bagunçando as minhas coisas, não. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade até de trocar de comida. Por exemplo, se eu tiver que introduzir um alimento para mim fora da minha rotina, por qualquer motivo que seja, eu já falo, sério, mas eu não consigo, assim, de imediato aceitar aquela mudança ali, sabe? Eu preciso... Então, pessoas como eu, por exemplo, têm mais facilidade de ficar procrastinando. Às vezes você fica com uma coisa ruim, mas pela preguiça de trocar, você fica ali. Tá? E isso eu percebi que você não é só na sua casa, como eu dei exemplo. Às vezes é na sua empresa, às vezes é com amizades, às vezes é no setor empresarial. Então, eu achei isso muito relevante. Isso aqui é uma coisa relevante. É uma coisa que eu li a respeito disso há muito tempo atrás, e eu falei, gente, é verdade, olha como nós somos egoístas. Todas as vezes que você não faz algo, você não realiza algo, normalmente você não está ajudando nem você e nem alguém. Então vamos pensar assim. Lembra que eu havia falado para vocês que não adianta você... eu vou ganhar dinheiro para mim, construir uma empresa para mim, abrir um negócio para mim, porque isso é a maneira mais egoísta que um ser humano pode viver? Aí vamos lá, se você entendeu essa primeira parte, então eu não tenho que ganhar só dinheiro para mim, ter uma empresa só para mim, um negócio só para mim, então você já começou a pensar num todo. Aí vamos lá, pega o raciocínio. Então, já que eu tenho que fazer para um todo, então quando eu não faço, o todo é comprometido. Eu deixei de abençoar alguém, eu deixei de ajudar alguém, eu deixei de auxiliar alguém, então eu estou vivendo egoísta. Estou vivendo de uma forma egoísta, porque eu estou procrastinando, porque eu só estou pensando em mim, entendeu? Não nas pessoas que estão dependendo daquele resultado meu. E aí, eu fiquei pensando sobre isso, quando algumas pessoas falaram para mim, Luísa, não fica procrastinando tal coisa. Já teve uma vez que eu ouvi o seguinte, começa pelo mais difícil, começa pelo mais sujo e vai diminuindo. Aí eu falei, cada um tem uma técnica, funciona de um jeito, né? Para mim não foi bem assim que funcionou, mas eu achei legal isso que a pessoa falou, faz sentido, faz sentido. Só que às vezes a pessoa, ela tá na igreja, ela faz, ela serve a Deus, ela é fiel, só que assim, não. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava lembrando que eu tinha estudado. Deus, ele só entra no final. Porque se você for ver, analisar bem, qual que é a parte de Deus nas nossas vidas? De verdade, seria o final. Seria para nos salvar. Seria para resgatar nossas almas. Toda e qualquer responsabilidade de acontecer as coisas conosco aqui na Terra é nossa. E às vezes a gente fica delegando as coisas para Deus. Então assim, a hora que eu quiser fazer isso, eu faço, que Deus vai me ajudar. Não faz sentido um negócio desse. Se a gente parar para pensar, não faz sentido. Porque se você não for lá e fizer, se você não for lá e resolve, se você não for lá e conversa, se você não vai lá e traz a situação para você,
fica procrastinando, Deus não tem nada a ver com isso. Aí você vai falar que a sua bênção chegou 10 anos depois, porque essa era a vontade de Deus. E eu desconheço esse negócio de a vontade de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus deu toda a autoridade para o homem. Deus deu a sabedoria, o discernimento, a inteligência para o homem. Então essa parte de delegar isso para Deus não serve. Você está deixando de fazer as coisas, procrastinando em algo, e você vai delegar isso para Deus depois. Ah, você não me deu porque não era seu tempo. E aí, se Jesus pudesse responder, ele ia falar: eu já fiz tudo o que tinha que fazer, não tenho mais nada, não devo mais nada. Faça você agora, corra atrás. E eu achei interessante isso porque eu tinha essa ideia assim, de que as coisas aconteciam no tempo de Deus. O tempo de Deus, Deus ele é soberano. Ninguém controla Deus. Você correndo mais rápido ou você caminhando, não acelera o relógio de Deus. Então Deus ele já tem um tempo determinado por ele mesmo. Então a responsabilidade é sua. Você vai fazer o que tiver que fazer, e com certeza nesse tempo as coisas que tiverem que acontecer na tua vida, segundo Deus, não vão acontecer. Então assim, eu fiz umas anotações aqui, porque como eu falei, muito se fala desse assunto, mas esse assunto, quando ele é compreendido, vamos colocar assim, da maneira correta, você começa a pensar de uma forma diferente sobre a procrastinação. Eu dei o exemplo da casa, porque foi a coisa mais simples que eu pensei, mas que eu já fiz isso. De no final falar: que estresse, pelo amor de Deus, por que eu não fiz esse negócio na terça, e esse na quarta, e esse na quinta? Toda pessoa ela tem que aprender a ser uma pessoa mais decidida. Toda pessoa que tem muita dúvida, irmãos, ela se embaraça muito na vida. Né? Primeiro que dúvida não é de Deus. Quando entra a dúvida, aí eu já entendo, Luísa, que Deus não está no negócio. Eu tinha um líder que ele falava assim: na dúvida, quando ele ficava ausente da empresa, e aí nós tínhamos que tomar algumas decisões por nós mesmos, pela nossa responsabilidade. Aí ele falava assim: nunca se esqueçam, na minha ausência, na dúvida, não façam. Ímpio. Mas olha que conceito que ele tinha. Por que ele falava isso, na dúvida não faça? Porque tudo que é na dúvida já tem alguma coisa errada. Você está na dúvida por quê? Por quê? É aquela história do conversar. Se você tiver que pensar no que você está falando numa roda, você está no lugar errado. Eu vou repetir. Se todas as vezes que você tiver algo para falar e você tiver que pensar, deixa eu ver se eu falo, vai que você está no lugar errado. Não precisa ninguém te falar nada. Porque, vamos pensar aqui, por que você não está se sentindo confiante para falar aquele determinado assunto naquela roda ali? Ou com aquela pessoa ali? Então, na dúvida, não fale, na dúvida, não faça, na dúvida, não compartilhe. Um sinal amarelo aí, no mínimo, já tem que piscar assim, ó. As áreas que mais têm tendência a procrastinar é real. A primeira, que eu acho que ela está em primeiro lugar, e eu também considero ela em primeiro lugar: organização financeira. Se você só perguntar aqui para todos aqui, ó, quem aqui tem uma planilha ou já fez uma planilha de gastos, entradas e saídas? Quem já fez? Levanta a mão. Ó, tem umas 5 pessoas aqui que fizeram, ou que fazem, ou que já fez. Não é assustador isso? Porque não tem como você ter uma... Você não tem uma mente de computador. Não tem como você saber o que entra e o que sai se você não anotar. E tem um problema nisso aí, e é um problema bem sério, que nós estamos falando aqui, ó, com empreendedores e empresários. Sabe qual é a chance de você sentar com um empresário hoje e perguntar para ele: você sabe entradas e saídas da sua empresa? E ele falar: não tenho ideia. Zero. Porque essas pessoas,
elas começaram elas fazendo isso. Eu conheço pessoas, irmãos, uma em especial, que esses dias ela virou para mim e falou assim: eu estou fazendo um curso de Excel, cara. Quem já fez curso de Excel aqui? Eu já fiz há muitos anos atrás, mas era bem arcaico, né? Hoje o sistema é outro. Mas eu achei tão interessante essa pessoa falar para mim, um jovem falou isso para mim. Eu comprei um curso de Excel e eu estou fazendo porque eu quero colocar lá tudo certinho na minha empresa, o que entra e o que sai, para eu saber se eu tenho lucros ou prejuízos, porque eu já quero começar já com a base, pelo menos das finanças, ok. Já entendeu tudo? Já entendeu? Então, ele viu que ele tinha uma deficiência nisso. Então, ele foi fazer um cursinho básico lá para entender. Todo empresário, ele começa ele fazendo. Depois, escalou, ele demanda isso para alguém. Só que, quando dá ruim em alguma coisa, ele é o primeiro que sabe que está dando ruim, porque ele já colocou a mão ali, ele já sabe como é que faz. O ruim de você largar as coisas na mão dos outros e nem ao menos pesquisar sobre aquilo que você está confiando nas demais pessoas, é você ficar na mão. É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, um cabeleireiro, aí ele está lá, ele mesmo faz tudo. Ele cresce, aí ele ensina essas pessoas, ele treina, ou ele já pega pessoas já experientes, mas ele sabe o que a pessoa está fazendo ali. Vamos imaginar o contrário, que tem muitos. Ele só tem a grana e ele gosta da área. Aí ele vai lá, monta um espaço e contrata a galera. Ele não sabe fazer uma separação de cabelo. Imagina essa galera deixando ele na mão no dia da noiva. 15 madrinhas e a noiva. Ele vai aprender em 5 minutos? Isso que eu falo é real. Aconteceu isso numa determinada área que eu trabalhava, dessa área que eu estou falando aqui. E era legal porque os profissionais mais experientes, que não confiavam nas pessoas, né? Não confiavam. Eles falavam o seguinte: eu já contrato, na quinta-feira, o evento era sexta ou sábado, na quinta-feira eu já ligo para um monte de freelancers, deixo todo mundo engatilhado. Se acontecer alguma coisa comigo, ou com o meu assistente, ou com o meu aqui, o cara da minha confiança, os freelancers está tudo já. Aí a pergunta é, mas esses freelancers ficam todos esperando de braço cruzado, até quando se alguém liga para eles pedem serviço? Ele falou, não, eu garantia para eles, se eles não fossem chamados, 40% do valor eu dava. Aí olha que coisa interessante, esse freelancer ele podia falar assim, mas vai que alguém me chama, eu vou ganhar 100%. Esse é um pensamento pequeno. Pensamento pequeno. Ó a galera que esse cara trabalhava na época e trabalha até hoje. O freelancer já pensava o seguinte: todas as vezes que esse cara me chama, eu posso não ganhar 100%, mas 40% é garantido. Mas eu nunca vou ficar sem trabalho. Nas grandes oportunidades, ele vai ser o primeiro que vai me chamar, porque eu estou sempre a posto. Então é aquela pessoa que ela não pensa a curto prazo, ela pensa a longo prazo. Tudo que você pega por emoção, sem pensar, você vai ver que tem um tempo determinado para aquilo ali acabar. Porque tudo que você acha, muitas vezes, que é lucro naquele momento, nem sempre é lucro naquele momento. Eu falo que um contato vale muito mais que um trabalho. Um trabalho você pode, às vezes, fazer uma única vez. Um contato você pode ter, contrato vitalício. O empresário empreendedor nunca pode pensar a curto prazo. Nada você pode pensar a curto prazo. Nem na sua saúde, nem nas suas finanças quando você está investindo. Então não faz sentido você pensar que no mundo empresarial isso vai rolar, porque não vai rolar. Então, organização financeira, eu acredito que é a primeira coisa que você precisa ter. Para você saber onde você está, quanto você precisa, para onde você quer chegar. Tá? Planejamento que está dentro disso, porque às vezes a pessoa quer abrir um empreendimento ou uma empresa, mas se eu perguntar para ela assim, se eu te der este valor que você está me falando agora, toma aqui, dá o Pix aí, número do seu Pix, daí. Amanhã esse negócio está rodando?
Já está todo mundo já engatilhado? Você já sabe como fazer? Não. Não sei exatamente como fazer. Tudo aqui, ó. Esse tá tudo aqui não existe no mundo empresarial. No mundo empresarial existe uma coisinha que chama projeto, planejamento. Você não pode simplesmente pegar o dinheiro seu ou de alguém e colocar em algo que nem você sabe no que vai dar. Eu converso às vezes com... Eu vou abrir um negócio aqui para vocês, ó. Eu comecei com o projeto da minha empresa em outubro do ano passado. Parece simples, parece que é legal, parece fácil até a hora que você entra no barco e vai do mar. E aí, dependendo do segmento que você vai, ele vai dificultando um pouquinho mais a sua vida. Então vamos lá. Quando eu resolvi abrir minha empresa, eu cheguei a consultar mais ou menos uns 3 empresários multimilionários. Todos eles me falaram coisas parecidas de formas diferentes. O que foi unânime e que quando eu ouvi eu falei, gente, será mesmo? Mas meninas, faz esse negócio aqui. Não estou comprando uma empresa dele Batista, nada. Lu, primeiro você projeta. 3 meses você fica projetando. Projeta. 6 meses você começa a criar este projeto. Desenhar este projeto. Vai ver, estou pensando que é 30 dias. Já pulou para 6. Em 1 ano, você aperta o play. Ciente que todo esse trabalho de 1 ano, você pode pegar ele e de repente fazer isso aqui e começar de novo. Você investiu dinheiro, tempo, contatos, saúde, noite de sono, e você pode fazer isso que eu acabei de falar. Começa de novo. Eu estou na primeira fase. Tem uma pessoa que está desenvolvendo algumas coisas da empresa. Teve 3 reuniões já. Na terceira, na segunda eu já achava que resolvia. Na terceira agora eu achava que resolvia. E você vai percebendo que as pessoas envolvidas, elas têm tanta experiência de negócio, que se tem uma coisa que elas vivem bem, mas elas vivem muito ímpios, mas vivem muito, muito, muito. É uma coisinha que está escrito em Provérbios 21, 5. É engraçado, irmãos, que assim, a Bíblia, ela fala da pressa. E normalmente, quando você vai ler na Bíblia sobre a pressa, ela não é uma coisa simpática, não. Você olha e fala assim, gente, então Deus não quer que eu faça nada correndo, né? Porque a chance de dar ruim é muito grande. A chance de dar ruim é muito grande. Aliás, por isso que eu acho loucura uma pessoa hoje querer fazer qualquer coisa sem um aconselhamento, sem mentoria de pessoas que já não passaram por aquele caminho ali. Que ela ainda vai passar. E as que passaram de qualquer jeito também não aprenderam nada, viu? Ah, Luísa, como que você afirma isso? Eu vou afirmar isso. Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, eu já tive 5 supermercados, 5 casamentos. Você não entendeu que esse negócio, ele tem um jeito certo de funcionar e você nem sequer correu atrás para descobrir como. Então você está batendo nessa tecla, está batendo nessa tecla, está batendo nessa tecla e vai bater mais vezes. Porque ou você fala, peraí, espera aí, agora eu vou entender desse negócio como expert. Ou você deixa esse negócio para lá e começa algo novo. Porque não é divertido você ficar batendo numa tecla que você está vendo que não está tendo sucesso, que você está perdendo dinheiro, que está gerando estresse, que está tirando a sua saúde. Não, e
você não está vendo nada, você não está vendo nenhum milhão entrando na sua conta, você não está vendo nada, nada. Fica ali procrastinando. Ali. Saúde física. Esse assunto ele fica, sabe, fazendo giro assim, mas não sei se é felizmente ou infelizmente, irmão, mas assim, na área da saúde o que nós mais vemos é a procrastinação. Você fala para a pessoa que ela precisa tomar água porque ela não é um cactus, mas ela acha que não precisa tomar água. Você explica para a pessoa que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Você tem que ter saúde para fazer qualquer coisa, para cuidar das pessoas que você ama, para servir a Deus, para não dar trabalho para a sociedade, para o SUS. Está sobrecarregado o SUS. Os convênios estão fazendo exames aqui 4 ou 5 meses. O sistema é ruim? Garanto para vocês, nós temos o melhor sistema de saúde do mundo. O SUS é considerado o melhor sistema de saúde do mundo. Nenhum país tem saúde de grátis. Quando você sai do Brasil, que você vai para outro país, você paga um seguro de saúde e é caro. Pesquisa lá o quanto que é. Você não vai tomar lá uma dipirona de graça. Aqui você toma todas as medicações de graça e ainda leva para casa. É ruim? Não é ruim, é você que não toma água quando tem que tomar e seus rins param e você tem que fazer hemodiálise. Só que o sistema está sobrecarregado. Aí você sai da hemodiálise e vai para onde? Para o transplante. Aí o SUS está errado, o médico está errado, o nutricionista está errado, todo mundo está errado, menos você. A vida espiritual, procrastina na vida espiritual. Esses dias eu comentei até com o Júnior, eu falei, sabe quando você percebe que está bem ruim para o seu negócio? Quando você não ora o suficiente. O orar o suficiente para mim é uma coisa, para você é outra. Tem pessoas que precisam orar 3 horas por dia, tem pessoas que oram 1 hora por dia, tem pessoas que oram só pela manhã, tem pessoas que oram de manhã, de tarde, à noite. A questão não é nem oração, a questão é o que você faz com essa oração aí. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês diante de Deus. Porque eu aprendi isso. Tenho testemunho ocular disso também. Eu não faço nada sem orar. Não faço. Isa, mas tudo. Se eu falar as coisas aqui, vocês vão até rir. Tudo. Sabe por quê? Porque eu acredito que aonde você estiver, alguma coisa vai acontecer. Exemplo. Se eu vou para a academia, eu posso evangelizar alguém lá. Se eu vou no mercado, como já aconteceu, eu falei de Jesus com uma pessoa que estava desviada, fiz uma rodinha, não vou falar o nome do mercado, não vai nada para isso, mas é um mercado bem famosinho. Eu até coloquei para o Júnior, eu parei e tinha 2 pessoas no balcão. Daqui a pouco começou a aglomerar. Tinha desviados. Tinha um menino que falou, não queria, nunca ouvi desse jeito aí. Começou a chorar, a outra. Eu até comentei, eu ainda falei que eu lembro nesse dia, quando já tem uns meses isso. Eu lembro que eu estava no estacionamento, aí eu saí do carro. Aí eu estava dentro do mercado, aconteceu uma situação desagradável comigo dentro do mercado. Eu acho que eu estava num propósito com Deus naquela época, em algum propósito eu estava. E eu lembro que o Espírito Santo falou no meu coração assim, a mesma pessoa, porque as mesmas pessoas que estressam, existem outras pessoas que vão te fazer bem. Então você quer reverter isso aqui? Então planta isso aqui. Porque, irmãos, o Espírito Santo falou isso para mim, porque eu fiquei muito brava nesse dia.
Sinceramente, foi um negócio assim que eu até comentei com uma pessoa, eu falei, se eu faço um vídeo e jogo nas minhas redes sociais aquilo ali, não ia ficar legal não. Mas, engraçado, né? Deus mandou pagar o mal pro bem. E aí eu saí de lá assim, mas porque eu orei por esse carro. Você que pensa que tudo que você não tem que fazer, por mais simples que seja, você não tem que colocar Deus na frente. Você que pensa. Depende de como você quer ter a sua vida também, né? Quando eu vou numa reunião eu oro, quando eu vou fazer uma transferência eu oro, quando vem alguma coisa no meu coração eu oro.